Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube Cinema, o seu encontro semanal com a sétima arte, aqui na TVC em Fortaleza. Eu sou Daniel Herculano e hoje vamos conversar com o cineasta Maurício Essa, que está bombando no streaming com 2 filmes polêmicos. Bem, eu vi bastante, vi os 2 e a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Maurício, seja muito bem-vindo, como eu falei, a Fortaleza, e vamos conversar sobre seus 2 últimos filmes aí, O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Aí você disse que já assistiu, e aí, gostou? Gostei mais do segundo, conforme você disse a ordem. Até quero que você comece conversando aqui comigo. Então, Eu já sei, obviamente, mas fala para o pessoal aí qual seria a ordem, digamos assim, melhor de se aproveitar a história dos 2, né? Estamos falando de 2 filmes, O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou Seus Pais, baseado no crime real da Suzanne von Richthofen. Por favor. Daniel, na verdade não existe ordem. É assim, o que a gente tem falado, que eu acho que é o mais interessante, é assistir os 2, né? Porque a experiência é muito mais completa se você assistir os 2, porque cada um é uma versão, cada um é um ponto de vista, e aí você consegue ter talvez o seu olhar, a sua visão, o que você acha que é mais, que você acredita mais, né? Me perguntaram qual que eu aconselharia. Eu posso dizer que eu já assisti as 2 ordens várias vezes, e se fosse para dar um conselho, eu falava para assistir primeiro O Menino que Matou Meus Pais, depois A Menina. Mas por conta de um gosto, assim, não porque é melhor ou faz mais sentido. O sentido faz você assistir os 2. Porque o que é interessante é que muitas cenas que estão em um, às vezes não estão no outro, e aí você fica, pô, mas aquilo aconteceu, por que não está aqui? Ah, mas está no outro. Então você entende, tem uma certa lógica. Acaba que os 2 filmes juntos é um quebra-cabeça, né? Uhum. De você entender. Porque assim, por que num filme conta uma história e no outro conta outra? Porque são as histórias que cada um escolheu para se defender. Os Sim. filmes são baseados no julgamento, no depoimento de cada um, né? E aí cada um escolheu contar uma história que se defenderia mais, né? Então, para ele, às vezes é importante contar um caso, e para ela não é, né? Então, essa é o grande lance. Aí eu te pergunto, quando vocês começaram a produção do filme, não digo a produção filmagem, mas a pré-produção, Sim. vocês já começaram propostos a fazer 2 obras, ou era uma maior e que contava as 2 versões, e a partir do momento que vocês começaram a fazer o filme, teve digamos assim, essa sacada? Então, exatamente. Foi na época do roteiro, que assim, a gente sabia que a gente queria contar essa história, mas que história que a gente queria contar? Porque a história todo mundo já conhece, o final todo mundo já sabe, né? Então, na verdade, como nós vamos contar essa história era o que nos interessava, né? E aí, nos debruçando, os roteiristas, o Rafael Montes e a Ilana Casoy, que é uma especialista no Sim, assunto e escreveu livros sobre o caso Richthofen. caso de família, né? Exato. Se debruçando nos autos do processo, perceberam que no julgamento cada um contou uma história. E aí a ideia original era ser um filme com as 2 versões no filme. E aí a gente conversou, o nosso distribuidor, o Gabriel Gurman, falou, pô, por que a gente não faz 2 filmes em vez de um? Uhum. Vamos ser mais inovador ainda, vamos aprofundar um pouco mais esse debate, essa discussão. E aí viraram 2 filmes, foram feitos 2 roteiros, né, um para cada filme. E eu filmei os 2 ao mesmo tempo, que foi um grande desafio. Então tinha 2 claquetes, eram 2 filmes, né? Então assim, tinha dia que a gente filmava, como você viu, assim, a gente chama de cenas espelhos. Uhum. Então tem algumas cenas que tem nos 2 filmes, só que elas são contadas sob o ponto de vista de um ou do outro. Sim. Então imagina no mesmo dia eu filmar as 2 cenas. Os atores tinham que estar preparados para virarem uma chave, não só os atores como a gente, e interpretar diferente, porque na versão dele ele é de um jeito, na versão dela ele é de outro jeito, né?
Em uma versão, por exemplo, ela perde a virgindade pro Daniel Cravinhos, na outra ela meio que assume a Já não condição é a de já virgem. estar sabendo de tudo, de forma, né, mais tranquila, né? Tem a lance do consumo de Exato. droga, enfim. A gente consegue perceber isso. Agora, assim, claro que não existe uma questão da gente comentar, de pensar, seria melhor se fosse feito assim. É muito complicado para o crítico, para a pessoa que avalia o filme, dizer isso, até mesmo numa conversa com o diretor, como eu estou tendo com você. Mas É, eu imagino que seria, assim, não sei, talvez seria um impacto maior, talvez, posso até estar falando bobagem, assim, na minha concepção, poderia ter sido um impacto maior se fosse talvez um filme só, mas eu entendo a sua escolha, não é questão de é. reprovar, não. Eu entendo perfeitamente essa questão de Uhum. realmente dividir as visões, porque está muito claro nos filmes, né, Sim, no filme, está muito claro nos filmes que você tem duas versões de uma mesma história. E assim, exato. no meu entendimento, eu não consigo acreditar em nenhuma delas. Eu consigo ver uma mescla das duas, né, com um pouco mais digamos assim, de talvez acontecido na menina que matou os pais. Assim, acredito Que que é a versão do Daniel. isso, exatamente, né? Uhum. Então, assim, É possível. mas, A, mas, a mas, única ver... mas é muito A gente só tem interessante. uma verdade. Né? Ah, A gente só isso, tem, desculpa, a gente é, só tem uma verdade. Eles são réus confessos, eles foram julgados e condenados. isso, Essa é a única verdade que a gente tem. A única verdade do filme é o final do filme. é O verdade. resto, nunca saberemos. É eles que sabem, né? Então, assim, então eu queria que você falasse também um pouco dessa dicotomia da direção dos atores mesmo e de como eles tiveram que incorporar isso, né? A gente percebe, por exemplo, a Carla Dias num momento super retraída, né? Pai, no outro momento ela tá lá tranquila, meio que domando a situação, falando o que vai acontecer, o que não vai. Como foi exatamente isso, essa sensação do set de não só passar isso para o elenco, mas de você ver isso acontecer? Cara, foi uma entrega absurda assim dos atores, porque a gente teve que se preparar muito, né? Teve uma preparação de atores para primeiramente para criar uma conexão entre as famílias, entre eles, né? Porque o filme ele se passa no tempo que eles se conhecem até o dia da morte dos pais. Então Uhum, é um relacionamento que vai crescendo e que levou a esse final bárbaro, né? Mas uhum, assim, foi um processo muito intenso, né? Então, mais do que achar atores que tivessem algum tipo de semelhança com os personagens originais e bons atores, a gente precisou encontrar atores que estavam realmente muito afim de fazer. E você pode ter certeza que para Carla e para o Léo foi um papel muito importante para a carreira deles. Então eles sabiam da força, do peso disso tudo, né? E a gente teve uma coisa, sabe, Daniel, que a gente se preparou muito para fazer esse projeto com muito respeito a essa história, sabe? Não, a gente não estava querendo fazer sensacionalismo, a gente não uhum, queria julgar nada. Inclusive, eu recebi várias críticas dizendo que, pô, que eu não me posicionei, que eu não dei a minha versão, mas a nossa proposta não era fazer isso. A nossa proposta era contar um recorte dessa história mostrando que a vida é isso, a vida às vezes tem verdades diferentes, né? Que né, muitas vezes a sua verdade não é a minha. Então a gente discute várias coisas nessa história, porque o fato todo mundo sabe, eles são réus confessos. Então a gente não tinha que torcer nem para um nem para outro, nem uhum, julgar ninguém. Então, partindo disso, a gente teve um set, um respeito muito grande por essa história e fazer de uma forma muito séria, mas tentando com que essa filmagem fosse leve de uma uhum. forma ou de outra, para que os atores realmente estivessem muito prontos para estarem aptos a ligar essa chavinha, né? Então, assim, foi uma troca muito forte, assim, eu posso te falar que não me lembro de atores fazerem uma coisa como essa, assim, no mesmo projeto, porque são Aham. dois filmes, mas era um projeto só, a gente filmou durante 6 semanas os dois filmes ao mesmo tempo, né? Então foi algo muito novo para todo mundo, né? Mas foi realmente um processo muito intenso, cara. Eu lembro como se fosse hoje.
Maurício, que eu recebi o convite da Cabine aqui para Fortaleza, que ia ter os filmes em sequência e tudo, e você ia estrear o filme nos cinemas, né? Ou seja, você, para ter essa experiência completa, você ia assistir 2 filmes no cinema. Então, assim, realmente é uma coisa que chamava atenção imediatamente, né? E foi exatamente na semana que teve o decreto, né, aqui em Fortaleza, que a gente, digamos assim, fechou praticamente tudo do que foi necessário fazer, enfim. E essa história todo mundo já conhece, né, da pandemia. Mas eu queria que você comentasse o hoje, porque de lá para cá, né, o filme ganhou interesse. A gente teve a Carla Dias no Big Brother Brasil, foi bom para o filme também, né? Não tem como negar. E ela é uma grande atriz, independente disso também. E a Amazon Prime chegou com essa oferta, enfim, vocês fecharam com a Amazon Prime. Não sei se você pode falar que se houve em algum momento uma negociação com outros streamings para isso, mas eu acho que foi super positivo para o filme, nesse momento estrear assim. Sim, faz mais ou menos um mês que eu não vejo outra coisa na minha timeline em relação a cinema, em relação ao streaming, do que a menina que matou os pais, o menino que matou meus pais, ou então agora que deu uma pintada de Round 6. Mas só vê isso. Então são as duas coisas que estão bombando direto nas redes. A gente tinha uma expectativa muito boa de lançamento no cinema. A gente já tinha mostrado para alguns exibidores que curtiram muito e estavam apostando, né? Então, para a gente foi muito frustrante o adiamento. E a gente passou a pandemia ainda pensando, putz, vai para o cinema, não vai para o cinema. E acabou que rolou a negociação com a Amazon Prime Video e, cara, no fim das contas, está sendo incrível, porque as pessoas estão assistindo os 2 filmes. Então, a experiência no Amazon Prime Video tá sendo completa. Talvez muita gente não visse os 2 filmes no cinema, visse um filme só, né? É verdade. Então, assim, acabou que está sendo muito intenso isso. As pessoas estão vendo os 2 filmes, comentando. Vocês têm dados de audiência com a Amazon Prime em relação à visibilidade? Ainda não? Vão ter em algum momento? Espero que sim. A gente soube que a gente estava no primeiro e segundo lugares, mas, enfim, é tudo extraoficial. Eu sei que os 2 filmes, nas últimas 2 semanas, são os filmes mais... Estão entre os 10 filmes mais vistos em todos os canais de streaming. Está indo muito bem, né? E tem um mercado Amazon também, né? Não só o Brasil, né? Tem outros mercados que ele está também, que ele está disponível, não é isso? Ontem entrou nos Estados Unidos. Que bom. Que não estava ainda. Já está em outros países, mas ontem entrou nos Estados Unidos. Eu tenho amigos dos Estados Unidos que assistiram ontem. Mas já está em outros países, já está em 240 territórios, teoricamente, né? Tá sendo incrível. Voando, né? Não, isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom, assim. E eu queria também, para a gente terminar o primeiro bloco, eu queria que a gente comentasse também que muita gente falou assim, mas se fez uma produção de um filme ou 2 sobre um crime, por que colocar luz sobre isso, um crime tão bárbaro? E as pessoas não conseguem, pelo menos, lembrar que toda semana a gente vê filme americano sobre isso e aplaude filme americano sobre isso, né? Que é o subgênero do thriller, que é o true crime, né? O crime verdadeiro, enfim. A gente vê isso direto. Nossa, né? Quantos filmes a gente não vê e aplaude e adora? Os próprios filmes dos grandes serial killers são baseados em fatos reais, o Letterface baseado em casos reais, enfim. Silêncios Inocentes, né? Do Hannibal Lecter. Eu até trouxe aqui um Hannibal para conversar com a gente também. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco disso também, porque como assim, né? A gente aplaude o cinema americano ou outros cinemas que fazem muito bem isso, a gente não pode ter um filme sobre isso? Não, você falou tudo, é exatamente isso. O brasileiro consome esse tipo de gênero. E é um gênero novo no Brasil. Você vê que ultimamente já estão fazendo alguns documentários, sei de outras ficções que estão sendo produzidas. É um gênero novo e tem esse preconceito, né? essa síndrome de vira-lata brasileiro, muitas vezes. Mas, cara, é um gênero como outros gêneros, né? Acho que cinema não é só entretenimento. Cinema, para mim, acima de qualquer coisa, é uma forma de arte para você discutir, para você fazer reflexões, né?
E esse é um dos motivos que a gente fez filme, para entender um pouco da mente humana, para se discutir coisas, às vezes, muito duras, que se servir para não ser repetido, já valeu a pena, entendeu? Então, para mim, cinema é isso aí, é refletir, é discutir, é dialogar, e acho que esse filme está gerando muitas discussões que são importantes, né? Porque são casos bárbaros que acontecem todos os dias, né? E que a gente tem que entender e tentar cuidar disso, né? Do pai que tem um relacionamento com o filho, tem vários assuntos que a gente pode abordar ali, né? É verdade. Inclusive tem um filme formidável nacional sobre um caso bárbaro também, que é o Lobo Atrás da Porta, por exemplo, né? Sem Pode-se dúvida, citar muito bom. um deles. Bom, Maurício, a gente vai dar um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que o Clube Cinema tem apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. Mídia física todo mês para vocês em casa. Daqui a pouco a gente volta com o Clube Cinema e Maurício Essa. Até já! Voltamos, eu sou Daniel Herculano e você está no Clube Cinema, seu encontro semanal com a Sétima Arte, aqui na TVC. Nós estamos conversando com o cineasta Maurício Essa, diretor de 2 filmes que estão bombando na Amazon Prime Video. O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais, baseado no crime real de Suzanne von Richthofen e os irmãos Cravinhos. Ei, Maurício, bem-vindo de novo. Maurício, eu queria que a gente voltasse a conversar aqui. Antes de voltar aos filmes, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira. Eu sei que você já dirigiu o Carrossel, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência também. Daniel, na verdade, assim, eu sou formado em cinema, né? E no ano que eu me formei em cinema, o nosso presidente na época, o Fernando Collor, acabou com a Embrafilme, que era o cine da época, era o órgão regularizador, né? Então, no ano que eu me formei em cinema, foi produzido no Brasil exatamente zero filmes. Eu sou dessa época também, hein? 0 filmes. Então, assim, eu iniciei uma carreira como cineasta sem ter nenhuma perspectiva, né? E eu acabei entrando muito na publicidade, fiz uma carreira com produção, aceitei direção, virei diretor na publicidade, e aí com o videoclipe, né, que a MTV começou a bombar, e eles estavam, enfim, dando espaço para jovens realizadores, eu comecei a fazer muito videoclipe. Então, muita gente me conhece pelos videoclipes. Fiz clipe do Racionais MC, Marcelo D2, um monte de gente. E aí só fui começar com o cinema realmente mais tarde, depois dos meus 40 anos, eu fiz o meu primeiro filme, que foi a Apneia. 2014, né? 2014. Está no Amazon Prime Video, a Apneia, que é um drama, que é um filme jovem, que fala sobre meninas meio buscando um pouco seu espaço, meninas sem rumo, sem limites. Está no Amazon. Só uma vírgula, o Apneia ganhou o prêmio em Amsterdã e participou do festim em Lisboa. Né? É muito importante pontuar isso também. Obrigado. Eu ganhei o prêmio de direção no Festival de Amsterdã e fui um finalista no festim, além de outros concursos que a gente foi bem. E, cara, aí, assim, o Apneia foi um filme de baixo orçamento, um filme mais pessoal, mais... enfim, um filme que eu produzi, eu fiz tudo na Apneia, né? Fui coprodutor, enfim. E aí uma amiga minha ia produzir o Carrossel e falou, pô, você fez a Apneia com pouca grana, o filme tá tão bem feito e tal, você não se interessa em dirigir Carrossel? Aí eu falei, caramba, mas como assim? A gente tem os direitos, são os mesmos personagens da novela, os mesmos atores, mas a gente queria uma linguagem diferente, que não tivesse a cara de TV, que fosse um pouco mais cinematográfico, jovem. Aí eu pensei, cá com os meus botões, né? Falei, pô, eu vim de uma época que, na minha infância, eu assistia sempre filmes brasileiros, Infantos Juvenis, Trapalhões, né? Sim. Todo ano tinha um lançamento de Trapalhões. Todas férias. Todas férias. Então eu cresci e fui educado com isso, né? E a gente, naquela época, eu via que as crianças só iam para o cinema assistir Toy Story, filmes da Disney, mas não tinha um representante brasileiro. Então eu falei, pô, esse é um baita desafio, né? Desafio até para criar audiência, né? Então embarquei nessa, foi super legal. A gente fez Carrossel 1 e 2, foi um sucesso.
mais de 5 milhões de espectadores. Os 2 filmes estão no Netflix. E foi uma experiência muito bacana, assim, né? E aí, enfim, depois fiz outras coisas. Eu ganhei um prêmio também português e fiz um filme para televisão que chama Felicidade de Margot, que é baseado num conto do Drauzio Varela, que é a história de uma trans. Depois eu fiz O Troco, que é um filme que eu filmei em 2018, que ainda está inédito, que vai ser lançado provavelmente ano que vem, que tem o Edmilson Filho, conterrâneo. Olha, Tá Edmilson filme, Filho, cearense, hein? Isso, grande figura. Esse filme é uma comédia que tem o Edmilson, tem a Evelyn Castro, tem Manny People, Marcos Veras, Mia Mello. É um filme que vai ser lançado ano que vem, que é uma comédia. E aí fiz os 2 filmes do caso Richthofen e muita gente me pergunta, né? Até tem um meme que fizeram, que tem os 2 filmes do Carrossel, os 2 filmes do caso Richthofen. Maurício, versátil que chama, né? Cara, e a minha resposta eu detesto rótulos e adoro desafios. Então, por que não contar uma boa história, seja infanto-juvenil, seja uma história obscura, séria como essa, né? E depois dali, também na pandemia, já fiz mais 3 filmes. Né? Fiz Garota Invisível. Garota Invisível, né? Eu vi aqui os créditos de Garota Invisível. É um filme feito na pandemia, com uma equipe muito enxuta, filmando na casa dos atores, e está no Netflix. E fiz mais 2 outros filmes que ainda estão inéditos também, um outro infanto-juvenil e uma comédia. Tá vendo? Se você quiser ver praticamente quase a filmografia inteira do Maurício, você consegue ver nos streams hoje. Mesmo Exato. A gente, aqui no Clube Cinema, falando muito em mídia física, é importante que os 2 conversem e converjam em relação a isso, né? Você ter a oportunidade de ver os filmes. Eu, particularmente, eu tenho uma videoteca em casa, Maurício, eu gosto de ter o filme, né? E todo mundo que vem aqui, eu pergunto, você pode indicar um filme para a gente de mídia física? Você tem algum filme que você pode indicar para a gente? Cara, eu vou indicar 2 filmes que tem uma memória afetiva, assim, que eu vi na minha juventude e que de vez em quando gosto de rever. Um é esse aqui, que não dá para ver, né? Selvagem da Motocicleta? No fundo, né? Peraí. Que é o Selvagem da Motocicleta. Coppola. Isso. Humble Fish, com Isso. o Matt Dillon, o Mickey Rourke, Nicolas Cage, né? Que é um filme que é todo preto e branco e tem uma coisa interessante que só os peixes, que eram os peixes de briga ali, eles são coloridos. Mas é um filme e é o título original do filme, né? Rumble Fish. Rumble Fish, exato. E outro filme que eu queria indicar é esse aqui, Betty Blue. Jean-Jacques Benet. É um filme francês, é um drama. Esse é de arrancar os olhos, hein? Exato. Ele foi indicado ao Oscar, melhor filme estrangeiro, né? E com a Beatrice Dalle. É um clássico para mim. Formidável. Um filme fortíssimo, visceral. Trilha sonora maravilhosa, né? Trilha sonora maravilhosa. Lembrando que você indicou esse, eu gosto muito do Imensidão Azul do Luc Besson, que é mais ou menos da mesma época. Mas hoje, a minha dica, ela conversa mais com os seus 2 filmes, que é A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Ó. Eu trouxe não apenas a série, né, do David Lynch, as 2 temporadas, mas também a gente tem um filme, né, que ele fez, que passou em Cannes em 92, que é Firewalk Me, que no Brasil ficou Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer. Então, também é baseado, digamos assim, num crime bárbaro, né, que uma cidade ficou realmente moída com isso, e a partir desse crime, né, em Twin Peaks, a cidade inteira se revelou podre, enfim, é formidável. Você aí que não conhece o que eu estou falando, não sabe, nunca ouviu falar de Twin Peaks, por favor, procure ver Twin Peaks, tá? Procure ver Twin Peaks, que é uma loucura. É interessante, né? Tem uma frase do Stephen King que ele fala que o que é muito interessante é que não existe só o bom ou só o mal, né? Então, eu acho que Twin Peaks resume um pouco isso, né? É verdade. Todo mundo tem um pouco disso, né? Lembro muito, viu, Maurício, também que o Twin Peaks assombrava minhas noites de domingo na Globo. Mesmo mutilado, ele passava ali e eu ficava tentando acompanhar aquilo e não conseguia captar tudo, mas realmente foi uma experiência
impressionante. Depois, sim, com a mídia física, eu consegui ver por completo, enfim, e consegui absorver tudo. Voltando agora aos 2 filmes. Eu gostei muito mais, como eu te falei no começo, da menina que matou os pais, né? Eu acho que o personagem da Carla Dias Dominante... Exatamente, a versão do Daniel Cravinhos. Isso, perfeito. Do Daniel. É interessante contar, muita gente faz uma confusão atual, né? Por conta do título, né? Por conta do título. E, na verdade, a gente percebe, né, que, digamos assim, que é a partir daquele filme que ela meio que dominava a situação desde o início, realmente planejou o que ocorreu, envolveu o Daniel nessa história, e assim, mesmo, digamos assim, essa porção má da personagem, eu acho que deu ao filme, talvez, a pancada maior que eu esperava, sabe? E mesmo a gente sabendo, digamos assim, o final, que o final não é spoiler para ninguém, como a gente costuma falar, né? Da morte dos pais, que já é o título do filme, ninguém está falando nada demais aqui. É brutal demais ver aquilo acontecer, Maurício. Brutal demais. Mesmo a gente sabendo como aconteceu, o que aconteceu, mas finalmente perceber aquilo em imagem, sabe? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque essa violência, digamos assim, estética teve que ocorrer, né, naquele momento. Claro, claro. É interessante porque, assim, as pessoas têm uma visão, enfim, até por conta desses anos todos, né, da Suzane má e essa coisa toda. Mas, assim, nosso objetivo realmente não era ir para um lado nem para o outro, nem defender um nem outro. O que é interessante, as 2 versões, os 2 filmes acabam tendo um ritmo diferente. Por quê? Porque o que dita o ritmo de cada filme são os depoimentos, é a forma como esses pontos de vista são contados, né? Então, esse andamento de como cada um conta a história acaba ditando o ritmo de edição e o ritmo cênico, né? E aí é uma questão de que cada um acredita mais ou menos, né? O que é interessante enfim, por serem 2 versões, a Carla, num dos filmes, ela é uma menininha, né? No Menino que Matou Meus Pais, ela consegue se transformar, e ela é uma menininha inocente, e no outro, ela já começa ali diabólica, já começa super dominadora, né? Então você vê que é um trabalho de ator absurdo, né? Mas é isso, é uma coisa pessoal. Eu já vi pessoas dizendo que gostam mais da outra versão. Eu acho que, para mim, o que me interessa são as 2 juntas. É bom perceber isso também. Inclusive, curioso, digamos assim, que eu queria falar, no segundo filme, né? Eu também gostei mais da atuação do Bittencourt do que no primeiro. No primeiro, digamos assim, O Menino que Matou Meus Pais, né? Eu acho, aí na minha visão de crítico, de observador, enfim, eu percebo que o primeiro tem um pouco de superficialidade, mas que é necessário para o decorrer do filme, porque tem aquele romance, tem aquela coisa se envolvendo, mas o segundo realmente tem uma brutalidade que, para mim, casa mais. Exatamente. Isso, por conta do... Isso eu acho necessário para o filme, da sabe? versão, né? Mas é que é por conta da versão de cada um, né? De como cada um conduzir essa história. Para ela tem que deixar claro a história de amor, que ela se apaixonou, que ela é inocente. Então, assim, às vezes são coisas que não nos interessam. Eu vi crítica dizendo, fica muito... Cara, mas o recorte que a gente escolheu era esse. Era entender o que aconteceu dali até ali, né? E teve uma coisa interessante, foi que a gente deixou para filmar a cena final nos últimos dias de filmagem. Por quê? Porque, para mim, era importante que os atores tivessem vivido toda essa história, toda essa transformação entre eles, do relacionamento, para chegar naquela cena realmente para ser uma catarse, para estarem realmente mexidos internamente. O crescente, né? Então, da história, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Exato. Cara, é muito interessante. Algumas pessoas realmente entenderam muito o que a gente quis fazer, assim.
crítica é um barato, né? A gente toma a crítica como sempre uma coisa construtiva, mas eu ouvi coisas muito loucas, do tipo, pô, mas falta você dar a sua versão. Cara, mas a gente não estava se propondo a dar a minha versão. A minha versão era contar a versão dos dois. Eu não queria julgar ninguém, né? Então, é interessante isso. E muita gente querendo saber a versão do irmão. Cara, não tem a versão do irmão, não existe. O irmão era muito novo naquela época. E o Andréas, né? O Andréas é a maior vítima de todos. Ele perdeu o pai, a mãe, a irmã e o melhor amigo, né? Então, para ele também aquilo foi tudo muito surpreendente, né? Então eu vi comentários muito bons nas redes sociais, mas também vi piadas, tipo assim, a culpa é da maconha, pô. Entendeu? Tem um dos filmes, a culpa é da maconha, né? Outro não. Essa é uma outra discussão. Você sabe que eu recebi no Instagram assim, alguns inbox de algumas pessoas falando que eu fiz um desserviço para a causa da maconha. Eu falei, cara, é o seguinte, eu acho que você não entendeu. Na verdade, eu não defendo, nem faço apologia, nem julgo, nem culpo a maconha. Quem conta que a maconha foi uma questão são eles, é ela, não sou eu. Eu estou contando a história. Eu não vou fazer apologia ou defender a maconha. Quem está contando é ela. Se ela usou a maconha para dizer que a maconha foi assim que ela contou no julgamento, né? Então, assim, as pessoas elas entram numas de nossa, mas o filme mostra que a maconha que fez isso tudo. Cara... E olha aqui que eu até, depois do filme, tentei acompanhar parte do depoimento, documentários, entrevistas da época, enfim, até entrevistas que desmascaravam meio que a meninez da Suzane, né, na época para o Fantástico, uma série de coisas eu procurei ver também, rever, né, que na época eu vi isso também. E não foi só isso, na verdade o filme meio que se coloca nisso, tem um pouco de êxtase, tem maconha, mas tiveram outras coisas até que ela citou, né? Então, assim, você quis contar essa história dessa forma, até eu percebi tranquilamente, mas às vezes tudo vira piada também, né? Tem isso. O brasileiro é assim, né? Maurício, eu queria que você, para a gente finalizar aqui, eu queria que você, mais uma vez, convidasse as pessoas a assistirem seus 2 filmes, tá? Mais uma vez eu vou falar aqui. Maurício Essa dirigiu 2 filmes baseados no caso real do crime de Suzane von Richthofen dos irmãos Cravinhos, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, com o roteiro de Rafael Montes e Ileana Casoy. Por favor. Galera, eu convido todo mundo a assistir, está no Amazon Prime Video, O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais. São 2 filmes que devem ser assistidos os 2, né? Porque a experiência de assistir os 2 vai ser muito mais completa. Cada um conta uma versão, e aí vocês assistindo os 2, vocês podem tomar a sua própria visão, você pode entrar nessa história e ser juiz também, né? Eu acho que são filmes necessários para uma discussão, para entender um pouco da mente humana, e são coisas que a gente tem que falar e não pode esconder, e o cinema é isso aí, é discutir, é refletir. Então, eu convido todo mundo a assistir e dar a sua opinião. Maurício, muito obrigado mesmo. Foi um prazer falar contigo. E se tiver outros projetos aí, a gente está totalmente aberto para conversar aqui no Clube Cinema, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, esse foi o Clube Cinema dessa semana, seu encontro semanal com a Sétima Arte. Lembrando que o Clube Cinema tem o apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil, sempre com mídia física. Eu sou Daniel Herculano e a gente se vê semana que vem. Muito obrigado.